Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, o Bob Cornell, o Josh Rosenstern e com o Dr. Don Paul Gray. Olha, é uma grande alegria estar com você para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Vocês perguntaram, enquanto acabávamos o último programa, você quer fazer essa pergunta de novo? Posso tentar perguntar outra vez. Olhando para a diferença, pois estávamos falando da ideia de um pastor e de um mestre, e creio que a pergunta era, eles são a mesma coisa em relação a dizer, ao invés de 5 ministérios, são 4, ou são 2 capacidades diferentes, um trabalhando em sincronia com o outro? E a pergunta que fiz, pois estou curioso, foi, em que situação ou em que característica você veria separando o pastor do mestre? Ou seja, se o pastor fosse confrontado com situação X, será que o mestre resolveria de maneira diferente? A resposta, o conselho dele seria diferente? E como seriam essas distinções? Olha, você tem um fator principal em todos, não é? Alguns mestres sabem que esse é o chamado deles, mas eles são capazes de consolar aqueles que estão solitários, sofrendo e por aí vai. E existem alguns que ensinam muito bem, mas eles não têm tanto essa habilidade. Eles podem dizer as coisas simples que têm que ser ditas, mas eles não funcionam como um pastor que cuida. Então, o mestre pode explicar e dar o conteúdo. Um mestre te diz por que o osso quebrou, mas um pastor fica com você até ele curar. Excelente. É uma ótima analogia, viu? Pois é, mas eu ministrei com homens há anos atrás em conferências por toda essa nação e eram mestres fenomenais. Sério mesmo, se eu mencionasse o nome aqui, você ia saber. Mas pastores? Não. E muitos tentaram pastorear igrejas e nunca conseguiram fazer funcionar. Até que eles ficaram ali um ano e disseram, olha, isso está ruim demais, o negócio não está indo para frente. Não está indo adiante. Pois é, mas eram mestres fenomenais. E de vez em quando você vê alguém que funciona bem nas 2 capacidades. Como o Dr. Gray mencionou há poucos instantes atrás, um pastor lança visão em uma congregação. Ele tem que ser um visionário guiado pelo Espírito. Ele também precisa organizar um time. E mestres não fazem isso. Mestres só estudam e dão aulas. Então o pastor tem que lançar a visão, entender a direção com clareza, organizar um time, selecionar pessoas, se cercar de pessoas e aí precisa dar tarefas para cada pessoa fazer isso e aquilo. E uma de muitas coisas que o pastor faz é ensinar para aquela igreja. E então, em segundo lugar, quando existem grandes problemas nas famílias, o irmão Swaggart falou, então os pastores vêm para consolar, sendo morte, doença ou o que for. E o irmão Swaggart falou, alguns mestres nunca chegam a esse nível de poder ser uma boa pessoa pastoreando, consolando. Eu acredito que um pastor tem muitos dons, mas junto com isso ele precisa ser um bom mestre, porque esperamos que domingo de manhã, e geralmente até mesmo 1 ou 2 vezes por semana, ensine a palavra. E por aí vai. Mas alguns mestres, e o que notei de maneira prática, alguns mestres, se estão inclinados a fazer uma obra pastoral e ensinar, finalmente eles meio que saem de um nível para o outro e eles saem de um nível de ensino e acabam fazendo os 2, pastoreando e ensinando também. Um pastor ou alguém no mundo como pastor pregador, você crê que existe um coração especial ou um chamado especial para aquela pessoa?
para um certo rebanho, aonde estão mais sensíveis e mais inclinados do que um mestre que pode ser um membro da congregação? Você acha que é algo especial dado pelo Senhor? Claro. Creio que quando você pastoreia uma congregação, ele te dá um amor especial e uma introspecção e um entendimento sobre onde levar essa congregação e como guiá-los. Eu ensino a teologia pastoral aqui e falei para os estudantes: não pense que você vai sair construindo uma igreja como o irmão Swagger fez. Eu disse: Deus deu a ele um dom para construir uma igreja grande. Amamos estar nessa igreja grande, mas olha, 75, 85% das pessoas que formam no seminário jamais vão ter uma igreja com milhares de pessoas e por aí vai, mas vão ter um ministério importante se tiverem 25 pessoas ou 500 pessoas e podem ser bons pastores, mas se são bons pastores, serão bons mestres. Eles têm que ser, tem sim. E uma das coisas aí que o irmão Gray falou, um pastor geralmente vai lidar com problemas de pessoas em uma congregação local. Se existir algum problema dentro daquele círculo, e vão haver vários, não é se, mas quando esse problema aparecer, e eu digo que são problemas de pessoas, são problemas de divisão, pode ser alguns têm problemas em famílias, nos casamentos também, e podem ser várias coisas aí dentro da igreja que pessoas estão tendo. E é o papel do pastor resolver isso em um nível pessoal. É pessoal mesmo, face a face, em nível pessoal. E eu uso a palavra aconselhamento, mas isso num termo bíblico. Aconselhando pessoas. E aquele negócio, se um casal tem problemas no casamento, então aquele pastor tem que aconselhar a situação, observar, ver, e talvez se o casal vai até ele, aquele pastor tem o papel, não de apontar para outra pessoa: ah, você está com problemas de casamento? Vá ver outra pessoa. Não, é problema do pastor, ele tem que resolver. Perdão, mas olha, isso hoje em dia está acabando. Hoje em dia eles mandam ver um psicólogo. Infelizmente, o que tem acontecido, e o irmão Gray pode falar disso com mais autoridade e experiência, mas nas igrejas hoje em dia, em toda a nação, nós dividimos problemas que as pessoas têm em problemas físicos, mentais ou espirituais. Então, uma segmentação. Se você tem, vamos dizer que se é um problema com drogas ou com cigarro, então isso é algo mental e físico. E você visita o AA ou você vai para um grupo de terapia, mas é aquilo. Eu até já escutei pessoas em igrejas dizendo isso, pessoas que eu conheço, que foram até igrejas, e eu conheci uma garota na Califórnia há anos atrás. Ela ia para uma igreja e ela tinha alguns problemas pessoais, e ela ia até o altar na igreja que ela estava congregando lá na época, e um conselheiro no altar perguntou ela qual era o problema. Ela explicou qual era o problema, e o conselheiro ali, que trabalhava no altar, ali no altar ele tinha um cartão de negócios e marcou um horário com ela para ver um psicólogo ali no altar. Ele não orou por ela nem nada, e ele deu a ela um cartão de aconselhamento para ver um psicólogo, porque o problema que essa menina tinha era considerado como problema mental e não espiritual. Mas é o que está acontecendo na igreja hoje em dia. Olha, quando eu era criança, o aconselhamento que era feito, na maioria das vezes por pastores, era levá-los para o altar e orar até acabar. Esse era o maior esforço. Era o que faziam. E resolvia o problema na maioria das vezes, porque resolvia a situação com o pecado. Esse não é o problema fundamental? O pecado não é a razão principal de todos os problemas? Se há um problema dentro de casa ou uma inimizade entre o esposo e a esposa,
é algo que não é bíblico. Tem algo ali violando a palavra de Deus, se é o que está acontecendo. E até podemos pensar que se for uma ansiedade anormal, o que está causando a ansiedade anormal? Tem algo errado. E quando você chega na solução do problema, é algo espiritual. E o mais triste é, quantas igrejas estão esquecendo o altar? E eu quero responder a pergunta dizendo que uma vez eu falei para a pessoa assim, nosso pastor removeu o altar. E eu falei, então manda ele remover o púlpito. Se você não precisa do altar, não precisa do púlpito. E se não precisamos do altar, não precisamos dele. Quando você dá o ensino apropriado para pessoas, então o altar pode servir seu propósito como deve ser. Se eles não entendem a cruz e estão tentando trabalhar baseado na lei, então serão abençoados no altar, mas vão voltar para o mesmo problema na próxima semana, como estão hoje em dia. O ensinamento apropriado tem que estar junto da obra e do operar do Espírito Santo na vida e no coração das pessoas. E, sinceramente, creio que o que nos faltava há 50 anos atrás é que eles não entendiam nada sobre a cruz. Mandavam as pessoas orar e às vezes oravam. E o Espírito de Deus se movia, tocava vidas e corações. Mas na semana seguinte, eles estavam com o mesmo problema. E agora não há nenhum nem outro acontecendo. Entendendo a cruz e orando. Olha, não se escuta muito sobre isso hoje em dia. Eles não querem nem desejam isso. Mas uma pessoa que se ajoelha e busca a Deus e derrama o coração diante do Senhor, mesmo quando eles não entendem a cruz, é a melhor coisa que podem fazer. Sério mesmo. E supre a necessidade deles. É impressionante o que o Espírito Santo pode fazer quando damos permissão para ele. Temos que ir para o intervalo e voltamos já.